Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Igor. Bom, hoje eu vim falar sobre a importância da estrutura de dados. A importância dela reside em sua capacidade de proporcionar mais eficiência, otimização e flexibilidade no processamento e manipulação de informações em sistemas computacionais. Vou agora passar alguns exemplos de algumas razões que são fundamentais e que destacam a relevância da estrutura de dados. Vou começar com eficiência algorítmica. A escolha adequada da estrutura de dados pode impactar diretamente na eficiência dos algoritmos. Estruturas bem selecionadas facilitam operações comuns, como busca e ordenação, resultando em um algoritmo mais rápido e eficiente. 2. Gestão de recursos. Estrutura de dados eficientes contribuem para uma gestão mais otimizada de recursos computacionais, como memória, por exemplo. Isso é crucial para sistemas que lidam com um grande conjunto de dados, garantindo o uso adequado da memória e minimizando desperdícios. 3. Modularidade e reutilização. A utilização das estruturas de dados bem projetadas promove a criação de código modular e reutilizável, componentes abstratos e flexíveis, e facilitam a manutenção do software e permitem adaptação sem a necessidade de reescrever o código. 4. Soluções adaptáveis. Diferentes problemas demandam abordagens específicas. A diversidade de estruturas de dados oferece soluções adaptáveis para uma variedade de cenários, desde a aplicação simples até desafios mais complexos. 5. Influência em tecnologias emergentes. Com o avanço da tecnologia, como o Big Data e inteligência artificial, a eficácia na manipulação de dados torna-se crucial. Estruturas de dados eficientes são essenciais para impulsionar inovações e avanços nessas áreas. E, por último, base para desenvolvimento de software. A estrutura de dados é uma base fundamental no desenvolvimento de software. Seu entendimento é crucial para programadores, engenheiros de softwares e cientistas da computação, contribuindo para a construção de um sistema robusto e eficaz. Lucas, você sabe me dizer quais são os tipos de estrutura de dados que existem? Eu sei sim. Temos algumas estruturas de dados que são muito importantes para melhorar esses sistemas, né? Uma delas é listas vinculadas, que são estruturas de dados compostas por nós que estão conectadas sequencialmente. Cada nó contém dados e uma referência do próximo nó na sequência. Também temos as árvores. As árvores são estruturas de dados hierárquicas compostas por nós conectados de maneira não linear. Cada nó na árvore possui um valor e pode ter zero ou mais nós filhos, que estão diretamente conectados a ele. Temos também os grafos. Os grafos são estruturas de dados que representam relações entre entidades. Consistem em um conjunto de vértices conectados por arestas. E essa conexão pode ser direcionada ou não direcionada. Temos os trees, que são tipo árvores em prefixo. São estruturas de dados especiais usadas principalmente para armazenar e pesquisar palavras em conjunto de caracteres, como strings, de uma maneira eficiente e otimizada. Temos as tabelas hash também, que são estruturas de dados que armazenam dados de maneira associativa, utilizando uma função de hash para mapear chaves a valores. Permitem o armazenamento e a recuperação eficiente dos dados, fornecendo acesso rápido através das chaves. E, Evandro, o que você quer falar sobre os, os dados? Então, um ponto bem legal também para a gente poder falar, um exemplo, né? O navegador web, a gente utiliza bastante a estrutura de dados, né? Eu tenho aqui alguns exemplos, que a gente, por exemplo, sites como YouTube, Facebook, o próprio site da Magazine Luiza, por exemplo, utiliza a estrutura de dados do tipo árvore, né? Que ele forma uma hierarquia, né? Para organizar ali as opções que o usuário tem para poder pesquisar.
Basicamente, essa estrutura funciona como? Ela organiza os itens principais ali, né? Onde o usuário vai poder selecionar. E na estrutura de dados, né, a gente chama no algoritmo esses itens principais como nosso pai, né? E os subitens são opções que a gente chama de nós de filhos, né? E assim por diante. Aí dessa forma a gente faz uma estrutura de dados hierárquica. Então assim, a maioria dos sites que tem menu de opções assim, tipo a maioria, YouTube, Facebook, Instagram, Google, Magazine Luiza, usa esse tipo de estrutura. Outro exemplo também que a gente tem no navegador é o histórico de navegação, né? Isso tanto para quando você abre uma nova guia ou o próprio quando você vai ver o histórico ali de navegação, ele fica armazenado e para isso funcionar e desempenhar bem, a gente precisa de uma estrutura de dados por trás, né, no algoritmo. No caso do histórico, a gente utiliza a estrutura de dados pilha, né? Que basicamente, né, quando você acessa ali o seu histórico de pesquisa, ele armazena aquele link na pilha. E quando você clica em voltar, ele sobe, ele desce, na verdade, o link anterior que você estava. Né? Dessa forma, né, com ele voltando o link que ele colocou na pilha, né, a gente consegue ver todo o histórico do navegador ou para a gente conseguir voltar vários tipos de link. Né? Outra opção que a gente também tem na web é de uma outra estrutura de dados que é o grafo. Né? O grafo ele possui nós, né? E ele possui também arestas. Né? E ele é muito utilizado em análise de redes sociais, porque ele consegue identificar, né, analisando através de um algoritmo, algumas semelhanças que talvez o usuário pesquise em comum para poder até sugerir ali como uma conexão de amizade, por exemplo, igual no Facebook. Né? Então é uma estrutura de dados ali que vai capturando os tipos comuns ali através dos nós e das arestas para poder criar essa conexão. Um outro exemplo também que eu consigo pensar aqui agora é os comentários, né, de qualquer tipo de publicação de avaliação, por exemplo, de um produto na Magazine Luiza, ou de publicações no feed, né, tipo de rede social, né, que no caso desses comentários é o tipo de estrutura de dados de lista, né, que ele organiza ali e gerencia todos os elementos para ordenar cada comentário. E daí tem como a gente configurar no algoritmo também, com a estrutura de dados, por exemplo, os comentários mais relevantes, etc. É tudo por meio de uma estrutura de dados, né? E eu tô com uma curiosidade aqui agora, que eu queria saber, Igor, se você sabe me dizer qual que é a importância desse estudo de estrutura de dados para um cientista da computação. Rapaz, tá aí uma ótima pergunta, Evandro. Bom, eu acho de extrema importância eles dominar esse conceito, porque ele é essencial para criar soluções computacionais mais eficientes e inovadoras.